Temos falado a respeito do Espírito Santo nas últimas aulas e uma pergunta que talvez eu classifique entre as perguntas que mais me fazem em termos de questionamento bíblico e relacionados ao assunto do Espírito Santo, diz respeito ao tema dessa aula, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu quero ler as palavras de Jesus em Mateus, no capítulo 12, nos versos 31 e 32. Por isso, digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Quando tomamos essas palavras do Senhor Jesus, eu acredito que a gente pode levar em consideração o que eu chamaria dos extremos do assunto, para começo de conversa. Em primeiro lugar, eu vejo e reconheço que há igrejas que oprimem as pessoas e colocam um jugo desnecessário quando interpretam o ensino errado acerca do pecado imperdoável e muitas vezes acabam levando pessoas a debaixo de uma angústia e de um peso e de medo de terem pecado contra o Espírito Santo, desistirem. Por outro lado, nós temos o outro extremo, né, de igrejas que parecem dizer, nem sempre de uma maneira assim clara e aberta, porque não seriam doidos a ponto de contradizer Jesus dessa forma, mas relativizando, muitas vezes o fazem, igrejas que parecem que dizer que não há de fato um pecado imperdoável e com isso não advertem os crentes à vigilância espiritual. Então, eu gostaria, né, de tentar responder à pergunta que fazem: o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? E para isso, em primeiro lugar, eu acredito que nós precisamos abordar o contexto da declaração, até porque isso é uma regra básica de interpretação bíblica, né? Qual é o contexto do texto? Então, quando garoto, eu ouvia muito meu pai citar um ditado que já foi popular no meio cristão: texto sem contexto não passa de pretexto. E o texto, com o seu contexto, mostra que os fariseus, né, os judeus que Jesus confronta, estavam atribuindo a obra do Espírito Santo a demônios. Então, isso é uma informação importantíssima. Vamos lá. Em Mateus, no capítulo 12, nós lemos os versos 31 e 32. Agora vamos ler do 22 ao 30, que é aquilo que antecede, que nos dá o pano de fundo, o background, o que é que estava acontecendo. O texto diz assim: então trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou, e o homem passou a falar e ver. E toda a multidão se admirava e dizia: não seria este, por acaso, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa demônios, senão pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino subsistirá? E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso eles mesmos serão os juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E só então saqueará a casa dele. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. E é depois dessa declaração que Jesus emenda a afirmação: por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Depois ele enfatiza no final do 32, se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado nem nesse mundo, nem no porvir. Então, Jesus é claro sobre haver um pecado que é imperdoável. E a advertência foi falar contra o Espírito Santo. Blasfemar é falar mal e depois a expressão usada é falar contra. Então, a primeira coisa que eu e você precisamos reconhecer é que a gente não pode fugir do que Jesus falou. As pessoas estão impressionadas, porque quando esse homem vem a Jesus, além de demoniado, era cego e mudo, né? Expulso o demônio, o homem passa tanto a falar, mudando a sua condição antes de que era mudo, como a ver, tendo mudado a sua condição de alguém que antes era cego.
E as pessoas começam a dizer, será que isso não é justamente o filho de Davi? Uma expressão que apontava para o fato de que Jesus era o Messias prometido. Havia profecias falando a respeito dos sinais e maravilhas que por ele seriam operados. Né? Se você ler, por exemplo, Isaías 35, vai ficar claro esse tipo de intervenção de Deus. Enquanto as pessoas estão agindo dessa forma, a Bíblia diz que os fariseus estão dizendo, não, ele está expulsando demônios por Belzebu, que era o nome atribuído ao maioral dos demônios. Né? Então Jesus confronta a lógica deles, né, dizendo o seguinte, um reino dividido não subsiste. Satanás não vai expulsar Satanás. Agora Jesus diz, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, e aí Jesus está dizendo, tudo o que eu faço no meu ministério, as curas, os sinais, os milagres, libertação, é pelo poder do Espírito de Deus. E vocês estão atribuindo a obra do Espírito Santo a demônios, é nesse ponto que Jesus entra, né, apresentando a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, o texto e o seu contexto vão numa única direção, atribuir a obra do Espírito Santo a demônios. Eu sei que as pessoas podem fazer isso até por ignorância. Me lembro de uma pessoa em específico, né, sabendo dos milagres que Deus estava operando num dos nossos cultos, numa das nossas reuniões, antes de eu pastorear em Guarapuava, no interior do Paraná, quando apenas íamos fazer um trabalho de avivamento, e dizia, esses caras são tudo usados pelo demônio, são falsos profetas, esses sinais são do diabo. Até o momento que ele botou o pé na igreja, curioso, para ver o que é que estava acontecendo, todo mundo falando, e ele mesmo foi curado de uma enfermidade que tinha. E de repente ele ficou chocado, que diz, eu não quero o diabo fazendo nada por mim, como que poderia me tocar? E ele se arrependeu profundamente, dizendo, Deus, eu estava enganado, o Senhor está agindo aqui. Então, eu diria que os fariseus não estão mera e simplesmente enganados como essa pessoa estava. Na ignorância, como Paulo diz ter blasfemado e encontrado misericórdia por ter feito na ignorância. Eles sabiam exatamente o que eles falavam. Né? A Bíblia diz que entregaram Jesus a Pilatos por inveja. Não era falta de reconhecer o que Deus fazia na sua vida, mas ainda assim atribuíram consciente e deliberadamente a obra do Espírito Santo a demônios. Isso não pode ser ignorado na interpretação. No entanto, apesar de Jesus falar sobre blasfemar, falar contra, que são expressões vocais, verbais, a pergunta é, a blasfêmia contra o Espírito Santo é só um pecado verbal, né? Ou existe uma espécie de continuidade ou ampliação daquilo que começa com palavras, mas que também pode se expressar com atos? Porque em Hebreus 10, 29, a Bíblia fala de pessoas que pisaram o Filho de Deus, Jesus, profanaram o sangue da aliança, mas insultaram o Espírito da graça. A Bíblia diz que pecaram deliberadamente, depois de conhecer a verdade, e que já não resta sacrifício de pecados para eles. Ou seja, não há mais perdão. Ultrapassaram essa linha sem volta. Que existe uma linha sem volta, ela é apontada em vários lugares da Escritura. Né? Hebreus capítulo 6 fala que é impossível renová-los para arrependimento. Hebreus 10 diz que, né, não há mais sacrifício de pecados, não há mais perdão para essas pessoas. Então, existe um pecado imperdoável? Sim, sempre está relacionado com a forma como as pessoas ou falam contra o Espírito Santo ou se posicionam insultando ao Espírito Santo e a sua obra. Então, nós precisamos reconhecer, em primeiro lugar, né, o que é que Jesus está dizendo e quais são os outros textos que relacionam a possibilidade de alguém pecar, não poder ser restaurado, não ter mais perdão. Isso sempre está ligado ao fato de que tiveram algum nível profundo de conhecimento e relacionamento com o Espírito Santo. Hebreus 6 mesmo diz que eram participantes do Espírito Santo e caíram a ponto de não mais poder ser renovados para arrependimento. Então, esses textos têm algo em comum, ultrapassam um limite sem volta, né? Desrespeitam a obra do Espírito Santo. Mas alguém diz que a melhor forma de definir o que é alguma coisa também é pontuar o que não é aquela coisa. Então eu gostaria de mexer, né, no que não é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Alguns conceitos errados precisam ser removidos. Um deles precisamos entender o que eu mencionei antes, a questão da ignorância. Atos 17:30 diz,
Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. O texto não está dizendo que o que fizeram não era pecado. Tanto que Deus manda agora se arrepender. E ele só manda se arrepender porque as pessoas estão em pecado. Mas Deus está dizendo que ele não leva em conta os tempos da ignorância, a falta de compreensão do que era pecado, ou mesmo da gravidade dele. Em primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, nos versos 12 e 13, o apóstolo diz, só citei antes, agora vou ler o texto: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que, no passado, era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Então vamos voltar ao assunto que eu já mexi um pouquinho antes. Os fariseus sabiam do que estavam falando. Nós podemos dizer que eles eram os crentes daquela época. Ninguém era tão dedicado ao estudo, à compreensão da palavra, né? Ninguém era tão devoto, ninguém vivia, nenhum outro grupo dentro do judaísmo era tão dedicado na busca a Deus, em observar a lei como eles. Agora, quando a gente olha para as declarações bíblicas, é evidente que o conhecimento da verdade, quando ele é deliberadamente ignorado, ele gera problemas, né? Então, citei anteriormente, vou ler agora Hebreus 10, de 26 a 29, porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Então o texto fala de expectativa de juízo da parte de Deus, de um fogo que consome, que é vingador e que consome quem? Adversários. Agora, estamos falando de gente que conheceu a verdade, agora está sendo tratado como adversário. O verso 28 diz: quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. A lei de Moisés tinha juízo? Sim. O juízo era severo e muito. Mas olha o questionamento do verso 29. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, insultou o Espírito da graça. No verso seguinte, o 30, né, a Bíblia ainda vai dizer que o Senhor julgará o seu povo. Não está falando de gente que não é povo, de gente que não converteu, está falando de gente que foi santificado, né, pelo sangue da aliança. Ou seja, como alguém é santificado pelo sangue de Jesus sem ter passado por uma experiência de conversão? No entanto, estamos falando, como em vários outros textos, de pessoas que, depois de conhecer a verdade, deliberadamente se posicionam contra ela. Segunda de Pedro, por exemplo, a palavra de Deus nos diz, no capítulo 2 e no verso 20, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Está falando de alguém que se converteu? Sim. Como alguém escapa das contaminações do mundo, mediante o conhecimento de Jesus, e não converteu? Aí o texto diz que vai se deixar enredar de novo, ser vencido pelo pecado. Como é que a pessoa deixou de ser vencida pelo pecado sem se converter, para depois agora voltar a ser vencida, sendo que ela permaneceu não convertida? Não faz a menor tentativa, o esforço, o malabarismo de interpretação que as pessoas tentam fazer para atribuir nesse texto gente que não era convertida. Só que a Bíblia diz que seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Se antes da conversão a pessoa estava sentenciada ao inferno, agora ela converteu, desviou, e o último estado está pior do que o primeiro, significa que não só irá para o inferno, mas ainda terá uma condenação maior. Como é que nós vamos dizer que alguém, depois de uma experiência, não pode se perder no meio do processo ou não pode chegar ao estado de não ter perdão? Então, a Bíblia está falando isso. Verso 21, pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo voltar atrás e se afastar do santo mandamento que havia sido dado. Então está falando de gente que voltou atrás. Não estamos falando de uma queda. Está falando de gente que, depois de escapar das contaminações pelo conhecimento, deliberadamente volta para o lugar de onde saiu. Está falando de permanência no pecado. Então, o texto diz no verso 22, com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro. O cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta
a rolar na lama. Voltaram para a sujeira de onde saíram e intencional e deliberadamente negaram o Senhor. Nem sempre o pecado contra o Espírito Santo é apenas aquilo que se fala verbalmente. A Bíblia diz que a oferta de Abel ainda fala. Falou naquela época, continua falando até hoje. Mas não houve necessariamente uma declaração verbal. Então a blasfêmia, ela começa por declarações verbais do contexto do que Jesus fala dos fariseus, atacando e falando mesmo contra a pessoa e a obra do Espírito Santo, mas ela se estende ao insulto não verbal, que o comportamento de alguém que conheceu Jesus e deliberadamente o renega. Não estamos falando de uma queda, não estamos falando de um tombo, não estamos falando de um breve tempo onde a pessoa pode se arrepender e voltar. Estamos falando de alguém que insiste em não mais voltar para o Senhor. Há uma linha que, se atravessada, certa e seguramente não tem volta. Aí eu tenho visto as pessoas dizerem, não, a blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado de não crer em Jesus. Até alguns perguntam, e o pecado de não crer em Jesus não vai ser levado em conta nessa equação? Esse é meu terceiro tópico aqui. O que é esse pecado de não crer em Jesus? Em João, no capítulo 16, de 7 a 11, nós lemos, são palavras de Cristo. Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Então Jesus está falando que o Espírito Santo viria e que uma das obras do Espírito Santo seria convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando fala de convencer do pecado, né, Jesus vai dizer o seguinte, do pecado porque eles não creem em mim. Então eles pegam a expressão o pecado no singular, como se o único pecado que existisse é não crer em Jesus. Então ele vem para convencer. Então, quando as pessoas não se deixam ser convencidas, não se arrependem, segundo alguns, estão pecando contra o Espírito Santo, o único pecado que não tem salvação, que é não crer em Jesus. Ao que você precisamos entender, honestamente falando, a Bíblia diz que crer no Senhor nos leva à salvação. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a tua casa. Deus amou o mundo de tal maneira, de João 3,16, né, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Crer em Jesus nos faz escapar da condenação. E o verso 18 de João 3 vai dizer que quem não crê já está condenado. Que crer ou não crer em Jesus levará as pessoas ou ao céu ou ao inferno é inquestionável, independente, né, da doutrina que a pessoa tenha ou de qualquer esforço que se faça para falar de pecado e salvação, não dá para excluir essa conta. Mas essas pessoas estão dizendo o seguinte, que não existe nenhum pecado que não seja imperdoável, a não ser quando você atrapalha o Espírito Santo de convencer você do pecado não crer em Jesus, então aí você não pode receber o perdão, e aí você ficou fora da possibilidade de salvação, porque não se permitiu. Então as pessoas relativizaram qualquer outro pecado contra o Espírito Santo, dizendo que o único é não crer em Jesus. A pergunta é, qualquer pessoa que não crê em Jesus está de fato condenada e sentenciada? Sim. Os fariseus não precisavam ter falado contra o Espírito Santo. Bastavam seguir não crendo em Jesus e elas estariam condenadas ao inferno. Mas não era disso que Jesus estava falando. Jesus estava falando deles deliberado e conscientemente falar contra o Espírito Santo, além de não crerem em Jesus. Ou seja, a blasfêmia contra o Espírito Santo pode ser praticada por alguém que não crê em Jesus ou pode ser praticada por alguém que crê em Jesus. Não adianta a gente tentar mudar o que Jesus falou e dizer, não, o único pecado é não crer em Jesus. Os fariseus já não criam, então Jesus não precisava ter relacionado em nenhum momento uma fala deles contra o Espírito Santo para dizer que aquilo é que era pecado imperdoável. Era só simplesmente ter dito que se tratava de não crer nele, mas não foi isso que ele falou. Então, muitas vezes, a gente fica tentando mudar aquilo que a Escritura diz. A pergunta é, por que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável? Jesus diz, o que for dito contra o Filho do Homem, e alguém que vai falar contra o Filho do Homem, é porque não crê nele, gente. Ele diz, esse pecado pode ser perdoado. Então isso quebra toda a lógica do que foi aplicado anteriormente.
Porque se alguém está blasfemando contra Jesus, falando contra ele, é porque também não crê nele, que supostamente já seria a tal blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas Jesus diz, contra mim será perdoado, contra o Espírito Santo não. Então, não só Jesus mostra que não se trata disso, como tem algo ainda mais delicado, mais sério e profundo que eu e você precisamos entender. Algumas pessoas chegam a imaginar que o Espírito Santo é muito melindroso. Então, Jesus até é perdoador, mas o Espírito Santo não. Ele é vingativo, ele vai para cima, ele não vai deixar passar. Nós sabemos que não é nada disso. Tanto Jesus como o Espírito Santo são Deus. Já falamos nas aulas 6 e 7 do mistério da Trindade, da interação da Trindade, do como os três são um, e inquestionavelmente a Escritura os apresenta como Deus e não podemos relativizar isso. Então, não tem como dizer que um é perdoador e o outro não é perdoador. O que eu e você precisamos compreender é uma pessoa que blasfemou contra Jesus, ainda como Paulo na ignorância, o Espírito Santo ainda está tentando convencê-lo do pecado não crer em Jesus, do pecado de blasfemar contra Jesus, porque mesmo que a pessoa não crê em Jesus, o Espírito Santo que convence do pecado e vai convencer a crer, ele não vai tratar o não crer em Jesus como já blasfemou e não tem chance, ele vai continuar trabalhando, e trabalhando, e trabalhando, e insistindo, e insistindo, ou seja, uma pessoa que está falando contra Jesus, ela ainda tem um outro recurso para levá-la ao arrependimento, que é a obra do Espírito Santo. Agora, a pergunta é, quando eu e você afastamos intencional e deliberadamente o Espírito Santo e afastamos o último recurso que pode nos levar ao arrependimento, quem é que pode nos convencer ou reverter desse último tipo de pecado? Então, eu acredito que o que Jesus está tentando nos ensinar e nos fazer compreender, e muitas vezes as pessoas falam assim para mim, eu acho que você superestima, supervaloriza o Espírito Santo. Eu falo, aprendi com Jesus. Ele diz que a blasfêmia contra ele é perdoada, contra o Espírito Santo não. Paulo escreve em 2 Coríntios 3, chama a nova aliança de o ministério do Espírito. Como não supervalorizar a obra do Espírito? É ele que glorifica Jesus. Paulo escreve aos Coríntios e diz que ninguém pode chamar Jesus de Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Como enfatizaríamos o senhorio de Jesus sem a obra do Espírito Santo? Então, obviamente, quando olhamos para as Escrituras, nós percebemos que o Espírito Santo é esse último recurso. E a Bíblia fala de reações contra ele que podem ser progressivas no sentido de nos distanciar. Eu já mencionei isso na aula, sobre a interação com o Espírito Santo, mas eu quero retomar o assunto. Atos capítulo 7, verso 51, um trecho da pregação de Estevão, ele diz, homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. A Bíblia fala de resistir ao Espírito Santo, mas ele é persistente. Não é porque foi resistido uma vez, que melindrosamente ele se afastará. Ele vai insistir, e insistir, e insistir. A Bíblia diz em Efésios 4:30 que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, no qual fomos selados para o dia da redenção. Então a Bíblia fala de um risco de afastamento com gente que já tem o selo, a pessoa, a presença do Espírito Santo. A Bíblia continua e vai dizer em Tiago, no capítulo 4, nos versos 4 e 5, gente infiel, outras versões usam isso pela forma que está no original, adúlteros. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Então a Bíblia vai falar do Espírito Santo enciumado por conta de um triângulo amoroso sendo formado. Jesus é apresentado como noivo, a igreja como a noiva. O Espírito Santo trabalha para apresentar a noiva num projeto de dedicação e entrega exclusiva a Jesus. Mas quando a amizade com o mundo, a terceira ponta do triângulo amoroso se forma, o Espírito Santo ele vai ficar enciumado. Isso significa que esse quadro é irreversível. Quando nos deixamos atrair por outro que não seja o nosso Senhor, de acordo com Jeremias 3:1, não. Deus diz assim, se um homem repudiar sua mulher e ela o deixar e se tornar esposa de outro homem, será que o primeiro marido poderá voltar para ela? Deus está perguntando numa época em que a lei de Moisés estava em vigência. Ele responde, não seria aquela terra totalmente contaminada por causa disso? Ora, você se prostituiu com muitos amantes e ainda assim quer voltar para mim, diz o Senhor.
Se você olhar só esse texto, parece que Deus está dizendo, agora não tem mais jeito. Mas não era bem isso que ele estava dizendo. Um pouquinho à frente, no mesmo capítulo 3 de Jeremias, dos versos 12 a 14, Deus vai mostrar que essa condição de ter trocado ele por outro poderia ser consertada se houvesse genuíno arrependimento. Olha o que Deus diz. Vá, pois, e proclame essas palavras para o lado do norte, dizendo, volte ao rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre você, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Então somente reconheça sua iniquidade, reconheça que você transgrediu contra o Senhor seu Deus, e que você se prostituiu com os estranhos debaixo de todas as árvores frondosas, e não deu ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Voltem para mim, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu é que sou o esposo de vocês. Eu os tomarei, um de cada cidade, 2 de cada família, e os levarei a Sião. Deus está dizendo, se vocês se arrependerem e se voltarem para mim, eu vou restaurar vocês. Então, esse ciúme gerado na pessoa do Espírito Santo pelo afastamento não significa que a oportunidade de arrependimento terminou. Aliás, nós já vimos também em aulas anteriores que o Espírito Santo pode ser apagado. 1 Tessalonicenses 5,19 diz, não apaguem o Espírito. Isso não significa que ele vai deixar de existir. Ninguém tem o poder de extinguir a existência de Deus. Mas quando a Bíblia fala não apague o Espírito Santo, está falando da obra dele na nossa vida. Significa que ela pode ser reduzida a nada, completamente interrompida. Então ninguém pode negar essa possibilidade. E Paulo estava falando com os crentes. Ou seja, não adianta dizer que o pecado é para quem não creu em Jesus. Toda advertência, ela inclui aqueles que podem sim estar crendo no Senhor e se afastarem. Agora, tudo começa, se você entender que a obra do Espírito Santo na nossa vida está sendo tratada como fogo e que nós somos responsáveis por alimentar ou não, tudo começa por um afastamento inicial, lento e gradual. Em Gênesis, no capítulo 6, no verso 3, nós lemos, então o Senhor disse, o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal. Uma das coisas que faz com que em algum momento o Espírito Santo vá parar de agir e não insista para sempre, é que o ser humano é carnal. Mas isso não significa que ele desiste depressa. Há um limite, mas não que ele vá desistir depressa. Então, Isaías 63:10 mostra que a nação de Israel, no momento, cruzou o limite. O texto diz, mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Por isso ele se tornou inimigo deles e ele mesmo lutou contra eles. Então, uma coisa, entristeceu o Espírito Santo uma vez. Outra coisa, entristeceu o Espírito Santo várias vezes. Outra coisa, entristecer o Espírito Santo de forma recorrente. E outra é quando fazemos isso de forma contínua e ininterrupta. Estamos falando de uma progressividade. Ninguém vai simplesmente insultar o Espírito, como vimos em Hebreus 10:29, da noite para o dia, no primeiro tropeção. Mas muitas vezes é uma indiferença, é um ato de ir apagando, de se tornando insensível, de corresponder cada vez menos. Então podemos sim chegar ao ponto, não só de pura ignorância, blasfemar contra Jesus, como Paulo fez, mas como os fariseus, com pleno conhecimento, falar deliberadamente contra. Eu não consigo explicar como pessoas já tiveram uma experiência genuína com o Espírito Santo. Entram num lugar tão profundo, contínuo, de endurecimento do coração, de permanecer no pecado sem se voltar para ele, sem se permitir se arrepender, e alguns que no passado foram santos homens e mulheres de Deus, viverem debaixo de uma influência, um domínio demoníaco tão grande. Mas ainda assim, nenhum de nós pode julgar quando é que a linha foi ultrapassada. Que há uma linha, nós sabemos que há. Que ela deve ser evitada, ou o processo que conduz a ela, também sabemos que deve. Normalmente, quando alguém chega para mim e diz, não, pastor, ora por mim, porque eu queria saber se eu já blasfemei contra o Espírito Santo. Eu digo, olha, se você já tivesse feito, você provavelmente não estaria preocupado com isso e querendo saber com Deus. Seu coração estaria tão endurecido, tão desligado, tão distante, que você não daria a mínima para isso. De estar preocupado com isso, é porque provavelmente você realmente não fez. Mas muitas vezes o diabo sabe que, porque não entendemos o que é, ele consegue jogar seta, nos enganar e fazer acreditar que não há mais chance, quando eu e você podemos sim, de fato, ser restaurados. Ao mesmo tempo em que há uma linha sem volta, que não tem retorno, e nós precisamos crer, isso é parte da doutrina, ao mesmo tempo que existe uma blasfêmia deliberada
contra o Espírito Santo verbal ou um insulto comportamental, isso também não significa que qualquer tropeço, entristecimento, resistência, né, ou mesmo termos enciumado o Espírito Santo ou até diminuído um pouco do seu fogo, significa o fim da esperança. Então, que Deus nos ajude, com entendimento e maturidade, a administrar, equilibrar essas verdades, nos manter longe do perigo, guardando o nosso coração bem sensível para Ele, hoje e sempre, para a glória de Deus.